E aí pessoal, beleza? Rodrigo Bibo do site podcast bibotalk.com, um site onde toda semana tem áudios que falam de Bíblia, teologia. Passa lá em nosso site, ouça um de nossos programas e eu tenho certeza que você será muito edificado, abençoado. Faça esse teste. Você se sente mal quando ouve versículos como sede santos, como eu, Senhor, sou santo, ou quando a gente está lendo Mateus, o sermão que Jesus profere no monte, no capítulo 5, no versículo 48, portanto sejam perfeitos, como perfeito é o Pai Celestial de vocês. Quando lemos um texto como esse, a primeira tendência nossa, e de alguns até mais, tem algumas reações em relação a esse texto. Alguns falam, não, realmente eu sou perfeito como Deus é perfeito, aleluia. Como os fariseus, combatidos aqui no Sermão da Montanha, pensavam, somos perfeitos e irretocáveis e não passavam de sepulcros caiados. Outros têm aquela sensação, eu não sou perfeito, meu Deus, porque começa a lembrar dos seus pecados e tal. E aí tem dois tipos de pessoa, Tem aquelas pessoas que não lutam contra os seus pecados e, eu sou pecador, eu sou mesmo assim. E tem aqueles que lembram dos seus pecados e, estão lutando contra eles, Ou estão tendo pecados novos, Não estão já vencer o pecado de estimação, estão com novos pecados, aquela luta diária, constante do cristão. Mas eu quero dizer o seguinte, que quando lermos um texto como esse, ao lermos um texto como esse, não deveríamos ficar assim, fazer esse tipo de comparação, porque a palavra perfeito aqui, ela não significa algo impecável, sem pecado, sem mancha, sem mácula, não é esse sentido que a palavra ela quer dizer, porque quando a gente pensa em perfeito, a gente lembra de alguma coisa assim, meu Deus, isso não tem erro, isso é perfeito. Quando a palavra está aplicada a Deus e a sua lei, obviamente que isso é perfeito, sem erro, sem mácula, não precisa de retoque. Agora, quando a palavra é aplicada a seres humanos, ela pode ser traduzida como maduro, completo, que está pronto para a colheita. A palavra grega, teleios, ela significa isso, maduro, completo. Então, no contexto desse texto aqui, por exemplo, em Mateus capítulo 5, ser perfeito como Deus é perfeito é ter uma maturidade ao ponto de amar o inimigo. Porque é para sermos como Deus foi, e age em todas as escrituras. E Deus amou os inimigos. Quem eram os inimigos de Deus? Levanta a mãozinha aí. Eu e você. Então, ser maduro, ser completo, aqui nesse texto é amar os inimigos. E a gente pode ampliar um pouco mais esse significado, porque o capítulo 5 de Mateus está tratando justamente desse relacionamento de Jesus com a lei. Jesus vem cumprir a lei, ele vem trazer o sentido perfeito da lei e obviamente que os seus discípulos querem viver esses mandamentos, a essência desses mandamentos. Então, ser maduro biblicamente, ser perfeito biblicamente falando, aplicado a nós seres humanos, é cumprir a lei, é obedecer a lei. Não é ter uma vida sem pecado, Inclusive, na história da igreja, alguns movimentos acreditavam poder viver sem pecado. Não, temos que ter uma perfeição cristã, uma vida irretocável. E a gente sabe que se a gente disser que não tem pecado, nós estamos mentindo, como João diz na sua carta. Obviamente que o fato de nós sermos pecadores não é uma carta branca para agora a gente viver de qualquer jeito, não. Paulo vai falar inclusive para Tito, se não me falha a memória, que o nosso testemunho é um adorno da obra de Cristo. A obra de Cristo é completa, ela salva aquele, que é alcançado pelo Evangelho. Mas o nosso testemunho, os nossos testemunhos, o nosso testemunho é um adorno, ou seja, é necessário que aquele que foi alcançado pelo Evangelho viva a partir desse Evangelho. Inclusive, o sermão que Jesus profere na montanha, ele é o quê? Uma cartilha para os súditos deste reino. Cartilha essa que a gente não consegue cumprir na sua inteireza, Mas o fato de nós não conseguirmos cumprir tudo toda hora não quer dizer que a gente não deve olhar para esse texto, ser confrontado por ele e procurar colocar em prática. Afinal, nós fomos alcançados por Jesus. Inclusive, Paulo fala
na sua carta aos Filipenses, deixa eu pegar aqui a Nova Almeida, que no capítulo 3, ele mesmo fala que não alcançou essa maturidade plena, como inclusive especulam alguns comentaristas, alguns filipenses ali, não, nós alcançamos a maturidade perfeita, a perfeição e tal. Não, Paulo, ei gente, eu não alcancei esse negócio aí, eu prossigo para o alvo, né? Ou seja, Paulo fala de um desenvolver a salvação, de um viver como um salvo, né? Como ele fala para Tito também, né? Que a graça nos motiva a viver de maneira piedosa. Carta que Paulo escreve a Tito no capítulo 2, versículos, leia lá, versículos 10 e 11. É bem legal, Tito 10 e 11, né? Capítulo 2. E aí Paulo fala o seguinte, olha gente, a gente não pode se esquecer, a gente tem que se esquecer das coisas que ficam para trás e caminhar para o alvo, né? Então é um caminhar, o amadurecimento na fé não é algo estático. Fui alcançado por Jesus, ok, sou salvo, basta eu ir na igreja, participar dos sacramentos e joia. Não, é um caminhar, é uma luta diária contra o pecado, contra o nosso próprio eu. E aí Paulo fala o seguinte, ó, todos pois que somos maduros, mas maduros em que sentido? Não no sentido pleno, mas a gente é maduro, a gente entendeu o que Jesus fez na cruz, a gente caminha, nós somos nova criatura, nós vivemos uma nova vida, procuramos obedecer a palavra de Deus. Não é porque a gente não consegue, às vezes, é que agora a gente vai, não, a gente tem que olhar para a Escritura e procurar, e a gente consegue, porque o Espírito Santo habita em nós. O Espírito Santo nos capacita a viver de maneira digna do Evangelho. Não é por causa das nossas forças, das nossas vigílias, não, mas é porque o Espírito atua em nós. E aí a gente pode obedecer a palavra de Deus e, nesse sentido, adornar o sacrifício de Cristo. Gente, vocês entenderam o que é o adornar o sacrifício de Cristo? Não é completar. Não, ó, Jesus faz um pouquinho, eu vou lá e faço o resto. Não, a obra de Cristo é suficiente, mas o meu testemunho vai apontar para os demais. É como Paulo fala na... Rapaz, 1 Coríntios capítulo 14, ele fala que a gente precisa ter esse testemunho para as pessoas de fora. E ele está dizendo o seguinte... Filipenses, no capítulo 3, versículo 15. Todos, pois, que somos maduros, tenhamos esse modo de pensar. E se em alguma coisa vocês pensam de modo diferente, também isto Deus revelará para vocês. Ou seja, vocês precisam amadurecer, galera. Se vocês acham que chegaram à perfeição, não chegaram. Deus vai revelar vocês, inclusive olhando para o meu testemunho, Paulo vai falar depois, né? Para a galera ser imitadora dele. E olha só o que diz o versículo 16, isso aqui é fantástico. Quantos minutos? Meu Deus, 8 minutos, fala mais que o homem da cobra. Seja como for, andemos de acordo com o que já alcançamos. Andemos de acordo. O texto grego, a palavra grega aqui, eu fiz umas anotações, ela significa estar ombro a ombro. Olha só que interessante, a palavra é stoikeo e ela significa ser puxado, ser ajustado para estar ombro a ombro. Ou seja, ninguém amadurece na fé caminhando sozinho. Então olha só, andemos juntos, andemos de acordo, né? Estejamos alinhados, ombro a ombro, andemos no mesmo caminho. É isso que Paulo está falando para os filipenses. E o que Paulo fala para os filipenses tem a ver com o que ele fala para os Colossenses no capítulo 4, para que a gente amadureça, para que a gente prossiga, né? Para que a gente tenha o alvo que é Cristo, para que a gente se pareça como Cristo. E ele vai falar depois aos Colossenses, né? Gente, eu estou me esforçando para apresentar Colossenses capítulo 1, versículo 28, portanto proclamamos a Cristo, advertindo a todos e ensinando a cada um com toda a sabedoria para apresentá-los maduros, ou seja, talvez na sua tradução esteja perfeitos, tá? Em Cristo, mas o perfeito aqui, lembre-se, esqueça a ideia de perfeição no sentido de sem mácula, sem falha, não. Ser perfeito no sentido bíblico é ser maduro, é dar fruto, é amar o inimigo, é obedecer os mandamentos, sabe? É saber que é saber o nome dos nossos pecados, porque nós lemos as Escrituras, opa, isso aqui, por exemplo, gente, Efésios 5 tem martelado na minha cabeça, Efésios 5, então eu sei o nome dos meus pecados, sabe? E eu tô lutando contra eles, eu não tô pacífico, não, eu fui batizado, eu tomo a ceia e tá tudo certo.
certo, eu cumpro aqui os sacramentos. Não, isso aí é a vida do fariseu. E o Sermão da Montanha é um golpe certeiro contra essa espiritualidade circense que é só por fora e ritualística, mas a verdadeira religião é aquela que brota do nosso interior e obviamente que vai parar, né? Vai terminar em atitudes que glorificam o nome de Deus. E dessa maneira nós seremos maduros. Então, quando ler perfeito ali na Bíblia aplicado para nós, seres humanos, ou seja, ser maduro, ser completo. Ser maduro é estar pronto para ser mordido, ter pedaços arrancados, porque é o que Paulo fez pela igreja. Gente, eu estou me matando. Ele fala aqui no versículo, né, versículo 29 da sua carta aos Colossenses, no capítulo 1. Por isso trabalho e luto com tanto esforço na dependência do seu poder que atua em mim. É essa simbiose, eu atuo, né, mas é o poder de Deus que habita em mim, porque tem gente esperando, né? E não. Vamos agir aí, vamos amadurecer, tá bom? Deus abençoe a todos vocês. Se gostou, curta, compartilhe esse vídeo e até o próximo, se Deus quiser e assim permitir. Gente, é isso aí, não tem edição. É essa coisa assim, pode perceber, não tem um corte.